A cidade de Bruxelas não vai aceitar os imigrantes que o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán ameaça enviar para lá de autocarro. O presidente da Câmara, Philip Close, deixou isso claro durante uma entrevista à Euronews, afirmando que a cidade não será refém do governo húngaro. Ces bus ne rentreront pas, d'ailleurs à mon avis, ils ne quitteront pas Budapest. C'est vraiment de la provocation qui est faite, mais il faut être très clair, ils devront d'abord passer par d'autres frontières européennes. Nos collègues allemands et nous-mêmes, j'ai eu le Premier ministre belge en ligne, nous bloquerons ces bus si jamais ils partent, mais on sent de la provocation, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. O plano de Orbán é uma resposta a uma multa de 200 milhões de euros imposta em junho pelo Tribunal de Justiça Europeu à Hungria por não respeitar a legislação comunitária em matéria de asilo. Será oferecida aos migrantes uma viagem gratuita de ida para Bruxelas, com base numa decisão voluntária, segundo o governo de Budapeste. A Comissão Europeia afirmou que a estratégia de Orbán é simplesmente inaceitável, estando em contacto com os países na rota de trânsito para garantir que os autocarros sejam bloqueados caso deixem efetivamente a Hungria. Também o presidente da Câmara de Bruxelas criticou fortemente a iniciativa de Orbán, questionando mesmo o direito da Hungria a presidir ao Conselho da União Europeia. C'est pas comme ça qu'on construit l'Union. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils président l'Union. Et je pense qu'ils n'en ont pas les capacités. Il est peut-être temps de réfléchir à savoir si la Hongrie a en effet les capacités pour présider l'Union européenne. Je ne le pense pas. De acordo com a legislação do bloco comunitário, os migrantes que entram nas fronteiras húngaras têm o direito de pedir asilo na Hungria como país de primeira chegada. Josep Borrell viajou até ao Líbano para instar o país e Israel a trabalharem em conjunto no sentido de aliviar as tensões na fronteira entre os dois países. A visita acontece numa altura em que membros do grupo militante Hezbollah e os militares israelitas continuam com os ataques transfronteiriços. A missão do alto representante da União Europeia para os negócios estrangeiros é uma oportunidade para discutir com os líderes regionais todos os aspectos da guerra entre Israel e o Hamas, bem como questões políticas mais vastas. No passado, Borrell criticou o governo israelita por causa da guerra em Gaza, afirmando que a crise no território palestiniano era uma tragédia provocada pelo homem. A cooperação bilateral e as questões internas e regionais de interesse também fazem parte das discussões nesta que é a mais recente visita do diplomata europeu ao Médio Oriente. Josep Borrell procura fazer avançar os esforços diplomáticos com os líderes regionais para alcançar a paz na região. In the end of August, Ukraine presented to the US a list of potential targets in Russia that Kyiv aims to hit. The list included airfields used by Russia to launch attacks on Ukrainian cities which are within ATACMS range. According to the Institute for the Study of War, there are 245 of military and paramilitary objects, and this list does not include the various field camps and new installations that the Russian military has erected near Ukraine to support Russia's war. So it is rather conservative and only identifies a portion of all the military objects in range of ATACMS. The regimental, brigade and division headquarters provided in the list are mainly relevant in how these objects facilitate training and serve as storage areas, since the combat units that are normally permanently based here are forward deployed in Ukraine. So even though Russia redeployed some of its combat aircraft from the airfields within the ATACMS range, and there are 16 of those in the area, it does not reduce the importance of allowing Ukraine to use ATACMS against hundreds of other Russian military objects, states the Institute for the Study of War, and it is unlikely that the Russian military has redeployed assets away from all the 245 objects to the same degree as it has done with aircrafts. No arranque do ano letivo, faltam nas escolas portuguesas mais de 800 professores. Estima-se que cerca de 200 mil alunos não tenham professor a pelo menos uma disciplina. Esta é uma situação, por exemplo, mais grave que o ano passado. O ano passado, nesta altura, seria na ordem dos 100 mil, que já era gravíssimo, e que tem vindo naturalmente a agravar-se. Porquê? Porque ainda o ano passado se aposentaram 3.521 professores e chegaram ao sistema talvez 700 ou 800. Os baixos salários, a elevada carga de trabalho e as colocações longe de casa em escolas onde é difícil encontrar docentes levou milhares a abandonarem a profissão. Nos últimos 6 anos,
mais de 14.500 professores, e nós falamos de um universo de 120 mil, 130 mil, portanto mais de 10% de jovens professores devidamente qualificados abandonaram a profissão. Até 2030, cerca de 50 mil docentes devem abandonar o sistema de ensino e não há diplomados suficientes para colmatar estas aposentações. O governo já colocou em marcha um plano, mas os sindicatos apontam falhas. Nós temos um problema de envelhecimento da profissão. Esse plano aposta muito em conseguir recuperar aposentados e em conseguir manter na profissão pessoas que já têm 60, quase 70 anos e não se aposentarem já, pagando-lhes brutos 750 euros. É claro que ninguém fica por isso, não é? As pessoas anseiam por se aposentar. Para o governo, a solução também passa por uma revisão do Estatuto da Carreira Docente. A primeira reunião com esse objetivo já foi marcada com os sindicatos para 21 de outubro. O ano letivo já arrancou em Itália para cerca de 7 milhões de estudantes do ensino básico e secundário e as famílias sentem-se sobrecarregadas com as despesas. É apenas o primeiro dia de aulas e os pais já gastaram uma quantia considerável em material escolar, como papelaria, mochilas e livros. Mas além destes encargos, as famílias têm ainda de pensar nos custos com as refeições na cantina da escola, as atividades extracurriculares e as visitas de estudo. As despesas escolares aumentaram face ao ano anterior e as famílias italianas gastaram mais 7% em material escolar. Maria Rosário e Giovanni têm 2 filhos na escola e já tiveram uma despesa de cerca de 600 euros no regresso às aulas. Le spese che invece sosteniamo durante l'anno sono, le classiche spese sempre di cancelleria, perché non basta chiaramente il materiale che abbiamo acquistato a settembre. Dopo qualche settimana dall'inizio della scuola ci arriveranno almeno 2 elenchi, quindi un elenco per ogni bambino, dove ci sarà tanto materiale da dover acquistare. Os encarregados de educação tentam poupar sempre que podem, por exemplo, no custo do transporte, partilhando o carro com outros pais. Noi tante volte andiamo a prendere non solo un bambino a scuola, ma ne prendiamo 4-5. In questa maniera possiamo aiutarci. Di solito la famiglia ci aiuta per accompagnarli a scuola. Per le uscite molto spesso ci aiutiamo tra di noi. Per bambini e ragazzi il primo giorno di scuola è sicuramente qualcosa di eccitante, ma per i genitori significa non solo l'inizio della routine quotidiana fatta di scuola e lavoro, compiti e accompagnamenti a casa, ma anche una spesa notevole che incide molto sull'economia familiare. Giulia, amore. Patrícia é mãe solteira e já gastou quase 700 euros com a entrada da filha Júlia no 6º ano de escolaridade, mas devido ao baixo rendimento será reembolsada em cerca de 300 euros pelos gastos em manuais escolares. C'è ansia, c'è preoccupazione, anche perché la gestione è solo mia. Quindi vai avanti e indietro, portala qua, portala là, cercherò di farla essere autonoma, però le spese ci sono perché tra palestra, scuola, comunque ci saranno le gite, però è pesante, però si affronta. O preço dos livros aumentou a 18% em relação ao ano anterior, o que levou muitos pais a optarem pela compra de manuais em segunda mão. E muitas famílias italianas consideram que esta é uma das melhores formas de fazer face às despesas de educação. O Papa Francisco chegou na quarta-feira a Singapura, onde foi recebido pelo presidente do país e por outros altos funcionários para a última etapa da sua viagem pelo Sudeste Asiático e Oceania. Durante a visita, o líder da Igreja Católica elogiou o desenvolvimento económico de Singapura, mas também exortou o país a cuidar das pessoas menos bem-sucedidas. O pontífice apelou especialmente a salários e condições dignas para os trabalhadores migrantes que ajudaram a transformar Singapura numa potência financeira mundial. A visita do Papa Francisco incluirá um discurso às autoridades políticas, bem como uma missa no Estádio Nacional de Singapura, que o Vaticano espera que atraia cerca de 55 mil pessoas. Prevê-se que Francisco percorra mais de 30 mil quilómetros de avião durante esta viagem, ultrapassando largamente as anteriores. Singapura é um dos países com maior diversidade religiosa do mundo e espera-se que o Papa encoraje a sua pequena mas crescente comunidade católica. Antes de Singapura, Francisco visitou Timor-Leste, a Indonésia e a Papua Nova Guiné.
Os Países Baixos assinalam 80 anos do início da libertação da Alemanha nazi. Na pequena aldeia de Manhattan, onde está o cemitério holandês-americano, os habitantes adotaram as sepulturas dos soldados mortos em combate, que fazem questão de visitar em datas especiais, como o do aniversário da libertação. O ato de recordação começou quase a seguir à guerra ter terminado e continua até aos dias de hoje. All the soldiers that are remembered here are adopted, and we expect from the adopters that they visit the grave regularly. Birthday, the day he died, Memorial Day in May, Christmas. There are always people here running around with flowers and going to their soldier. Tony e Maria adotaram um túmulo de um soldado americano que faleceu aos 23 anos quando o seu avião foi abatido em missão. E ainda hoje mantém contacto com o neto do combatente. It can't be overstated. If we don't take the opportunity to remember, then we lose the opportunity to understand the significance of their sacrifice. And it's maybe a simple act of bringing flowers or a larger act of running the program, but at the core, the Dutch families never want their next generations to forget the sacrifice and the blood that was spilled for their freedom. Foi na manhã de 12 de setembro de 1944, mais 3 meses depois do desembarque da Normandia, que os soldados americanos conseguiram entrar nos Países Baixos e fazer recuar as tropas alemãs.